Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2024, de 6 de maio de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da 15ª sessão ordinária realizada no dia 29 de abril de 2024. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Eu convido os colegas vereadores para nós fazer um minuto de silêncio em respeito ao sentimento dos nossos irmãos do Rio Grande. Solicito ao senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e as demais pessoas já denominadas pelo próprio presidente. Ministério Público do Estado do Paraná. Notícia de fato número 0058, dígito 24, 000091, dígito 7. Por favor, mencionar em sua resposta o número deste ofício e dos autos correlatados. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, cumprimentando atenciosamente, sirvam-me do presente para comunicar Vossa Senhoria sobre o arquivamento da notícia de fato, conforme decisão, cuja cópia segue em anexo. Descrição do fato. Averiguar o relato de que apenas uma ambulância do SAMU tem prestado atendimento na base local de Guaraniaçu. No entanto, os repasses financeiros continuam a ser pelo atendimento de 2 ambulâncias, ou seja, o município está pagando por um serviço que não corresponde ao convênio firmado. Outro sim, nos termos do artigo 11 do ato conjunto número 1 de 2019, caso tenha interesse, Vossa Senhoria poderá, no prazo de 10 dias úteis a partir do recebimento desta comunicação, interpor recurso e apresentar de razões recursais contra a decisão proferida. O recurso, acompanhado das razões que o embaçam, deverá ser protocolado na sede de Guaraniaçu Promotoria, ou pelo e-mail guaraniaçu.prom@mppr.mp.br, Guaraniaçu, 29/4/2024, Guaraniaçu Promotoria, Taylor Santana da Silva. Hoje só temos uma correspondência, senhor presidente. Obrigado, secretário. Obrigado ao excelentíssimo senhor promotor. Temos um requerimento e um projeto para deliberação. Solicito que o secretário faça a leitura do requerimento 02/2024, de autoria do vereador Marcelo. Requerimento número 02/2024. Requer a dispensa de interstício do projeto de lei E número 022 de 2024 para apreciação em único turno de discussão e votação. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a dispensa de interstício na tramitação do projeto de lei E número 022 de 2024, de autoria do Executivo Municipal,
para que seja apreciada em um único turno de discussão e votação, nos termos do parágrafo único do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Guaraniaçu e parágrafo único do artigo 193 e artigo 244, inciso 20, da Resolução nº 1 de 2016, regimento interno desta Casa de Leis. Justificativa. A dispensa de interstício desta proposta de lei deve-se ao fato de que trata de alteração no orçamento do município, prevendo a inclusão de recursos do governo do Estado para a aquisição de 3 vans para a Secretaria de Saúde, como necessário haver previsão orçamentária para a realização de procedimento licitatório, e considerando que a matéria tramita em regime de urgência, entendemos como justificável a apreciação do projeto em um único turno. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu em 3 de maio de 2024, Wilson Marcelo Corona, vereador. Obrigado, senhor secretário. Em discussão, o requerimento 02. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Na verdade, não haveria, senhores vereadores, nem motivo nenhum de pedir a palavra, né? Porque é um projeto importante. São 3 novos veículos, 3 vans que estão vindo para a saúde. Uma grande conquista através do deputado Hussein Bacri, junto ao governo do Estado do Paraná. E por se tratar de veículo que vai melhorar a logística, principalmente quem vai a Cascavel, além dos veículos que já fazem esse trabalho, nós teremos mais essas 3 vans, 0 quilômetro, para poder levar pacientes até Cascavel e também para fazer essa correria que acontece lá dentro da cidade de Cascavel, para levar nas clínicas, para levar nos locais de consulta, para levar o paciente onde ele precisa ir. Então, peço a compreensão dos nobres vereadores, por se tratar de dinheiro do Estado, do deputado Hussein Bacri, e por se tratar de benefícios para a população, acho que não tem porquê o projeto não ser votado em primeiro turno. Então, aguardo e conto com o apoio dos colegas vereadores. Obrigado. Continua a discussão do requerimento 02. Em votação, vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Gustavo. Favorável, senhor presidente. Ede. Favorável, senhor presidente. Euclides. Favorável. Palmir Santin. Favorável. Marquinhos. Favorável. Rigo. Favorável, senhor presidente. Marcelo. Favorável, senhor presidente. Requerimento 02/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Considerando que a aprovação do requerimento 02/2024, informo que o projeto de lei 022 será deliberado em único turno. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 022/2024 do Executivo e seus pareceres para discussão e votação em único turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos desta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação no orçamento referente a excesso de arrecadação proveniente de repasse estadual, conforme a resolução CESA número 483/2024, para a aquisição de 3 vans para o transporte de pacientes. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 26 de abril de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Parecer da assessoria jurídica. Parecer jurídico. Súmula. Trata-se do projeto de lei I número 022 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função da assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei I número 022 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer.
A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 2 de maio de 2024, presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei E número 022 de 2024, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Parecer, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 2 de maio de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes Jesus, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona. Em discussão o projeto de lei 022. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Elmir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável. Projeto de lei número 022/2024 do Executivo, aprovado por todos os vereadores em único turno. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Oneide Tonete, Popular Baia, agradecer pela presença, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. A ex-vereadora Sandra Mioranza. Declaro encerrada a ordem do dia. Declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas presentes aqui, aos colaboradores da casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Peço à mesa, senhor presidente, que envie um ofício ao Graucio, agradecendo pelos dias que ficou de secretário de Viação e Obra interino ali, né? Que pedi 2 serviços e ele me atendeu os 2. Então, que manda aí o agradecimento. E também peço um ofício que manda o Eloy Toniel Filho aí, dando as boas-vindas para ele novamente à frente da Secretaria de Viação e Obra, que tem o total apoio do vereador Marquinhos. Seria isso, muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Gustavo Moraes. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, companheiro Baio, Sandra, as pessoas que nos assistem aí. Quero pedir um ofício e vou pedir de novo que a secretaria dê mais um trabalhinho para eles e encaminhe em cópia os ofícios anteriores junto, que eu já pedi até então, não foi respondido, sobre o acesso do bairro Jardim Planalto. Desde o começo do mandato, a gente já tem pessoal reclamando por buracos visíveis ali naquele asfalto, que tem que ter uma garantia dessa obra. Não é possível que uma obra daquele tamanho, daquele valor, não vai ter uma garantia. E então peço que reencaminhe o ofício com essas cópias e que perguntando de novo, bairro, se tem garantia, se não tem, se foi feita uma queixa, se não foi, por que não foi, para nós dar uma resposta à sociedade. E abra um parágrafo para, como hoje votamos aí com extrema urgência, de um projeto que até, claro que vamos concordar, não vamos deixar de vir dinheiro para o nosso município, porque essa Câmara aqui até então, tudo que veio com urgência foi para nós sempre com extrema urgência, né? Nunca ficou, com raríssimas exceções, quando algum vereador teve alguma dúvida. Mas isso, olha, dá para contar nos dedos, sempre foi da melhor forma possível, com a mais agilidade. Tem um buraco lá, bem na baixadinha, que tá ali para dar um acidente. Que é o encontro ali dos veículos, é um lugar que dá bastante
trânsito, é bem na curva, salienta o presidente, bem na curva, e aquele buraco é grande. Daqui a um pouco vai cair um motoqueiro dentro daquele buraco, vai se machucar, pode até acontecer coisa pior. Então, para ontem, fazendo um favor, de tampar aquele buraco e mandar a cópia desses, se foi feito ou não foi, o que foi feito em relação daquela obra que tem dado alguns problemas. Quero pedir também que caminhe um ofício ao setor responsável sobre a iluminação pública. Se essa empresa que fez essas trocas dessas lâmpadas, se já foi notificada ou não, que mande a cópia da notificação também, porque já tem várias reclamações. Até um amigo meu ligou hoje, não vou usar o nome dele aqui, mas ligou não, mandou um zap, e está aqui, diz que ele também não consegue entender, igual o Baio, mais ou menos assim, né, Baio? O porquê ter feito a substituição imediata dessas lâmpadas, levando em consideração que as outras estavam funcionando. E agora já queimou também. Tem vários pontos dando problema, então se a prefeitura notificou, que mande a cópia para nós da notificação. E que peça também nesse mesmo ofício, para aproveitar o ofício, uma atenção para o bairro Jardim Planalto, onde tem vários pontos de postes lá que estão queimados. Então, que mande. E que também, aproveitando o mesmo ofício, o que foi feito, aonde que está os postes, os bracinhos lá e as lâmpadas que foram tiradas que estavam funcionando. Porque eu acho injusto o cidadão de Guaraniaçu pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, né? Porque se a lâmpada estava queimando, tirou. Agora vai lá, estava funcionando, aliás. Estava funcionando a lâmpada. Agora tirou. Lá no Jardim Planalto queimou a lâmpada, vai pagar uma lâmpada nova lá? Então tá bom, na minha casa não é desse tipo, mas tudo bem. Vamos lá. E também, até comentei com alguns colegas vereadores, se alguém estava reclamando da coleta de lixo. Eu tenho aqui pelo menos 3, 4 moradores que encaminharam para mim. Tudo indica-se que é do lixo orgânico, que trocou, é uma empresa nova, não sei se é a logística deles, não sei o que está acontecendo, mas ao sair da minha casa eu vi que é do meus vizinhos, para você também, Leandro? Então não é só para mim. Reparei que as lixeiras dos meus vizinhos estavam cheias, do bairro Paris, recebi 3 fotos de lá, todas lixeiras cheias, bem no centro da cidade ali, do lado do restaurante até, bairro, ali do posto ali, as lixeiras cheias, de outro bairro também. Então, para conversar com eles o que está acontecendo, se é uma questão de logística, o que é que está acontecendo para resolver esse problema, porque estamos pagando, não é barato, então a população tem o direito de cobrar, né? Quando é da prefeitura, a gente leva em consideração uma situação ou outra, mas como a prefeitura está pagando por um serviço, e pagando por um serviço de um valor alto, acho que no mínimo que nós temos que ter é uma boa qualidade. Então, se a pessoa ganhou na licitação, que cumpra ela. Seria isso, muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem e também os que nos acompanham através das redes sociais e as pessoas que estão conosco aqui nesta noite, pedir que se encaminhe o ofício à Prefeitura Municipal, à Secretaria-Geral, pedindo para que verifique as possibilidades de providenciar iluminação no campo de futebol, lá na comunidade do Mato Queimado. Também que se encaminhe o ofício aqui para a Secretaria Municipal de Educação, para verificar se o pessoal do Mato Queimado pode usar a quadra da escola ou não pode, como é que está, porque eu recebi uma informação de que algumas pessoas estavam usando, e daí parece que foram proibidas de usar. Então, para que encaminhe o ofício perguntando se a comunidade pode ou não, né, a nossa juventude principalmente, pode ou não utilizar a quadra da escola do Mato Queimado, e se não estiver utilizando, que por gentileza, que se permita a comunidade utilizar aquele espaço. Sobre o campo, né, para verificar as possibilidades da iluminação. Também o terceiro ofício, cumprimentando os novos proprietários ali do Rancho Mantovani, que hoje se transformou no Rancho Pizza e Grill. Nós estivemos lá na inauguração no sábado.
e foi muito bacana. Tivemos também almoçando no domingo, também muito bacana. Quero cumprimentar, encaminhar o ofício para a nova direção da casa, desejar não só para a direção, como também para a equipe, que sejam bem-vindos a Guaraniaçu e que realmente sejam felizes, que tenham uma boa estada aqui na nossa cidade. E eu falo isso porque é sempre importante abrir portas e nunca fechar. Então, quando fechou a porta ali, a gente ficou sentido, porque foi investimento, é gente que trabalhava, é funcionário, é equipe que está ali trabalhando, e aí, infelizmente, acabou fechando as portas. E agora, reabriu novamente, então, que realmente se encaminha um ofício, desejando as boas-vindas. E, bom, teria mais um aqui, mas eu acho que vamos deixar para a próxima sessão. Obrigado, senhor. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Omir Santin. Obrigado, senhor presidente, por nos conceder a palavra. Cumprimentar todos os vereadores, colega vereadora, aqueles que nos visitam hoje, o ET, o Baio, a ex-vereadora Sandra, os nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nosso muito obrigado. Peço à mesa que envie um ofício para o Márcio Kessler, atual secretário de esporte do nosso município, pela organização que fez para levar o pessoal da Campeira, porque nesse mês acontecem os 30º Jogos Jarcãs. Para nós aqui é a Olimpíadas, né? É a melhor competição esportiva que Guaraniaçu ou os municípios da Conta de Iguaçu realizam e participam. E começou com a prova Campeira esse final de semana. Então, parabenizar o Márcio pela organização, pela sua humildade, uma pessoa que fala pouco, mas trabalha muito. E também mandar um ofício para o Henrique Santos, patrão do CTG Porteiro do Paraná, por mobilizar todos os laçadores para ir representar o município de Guaraniaçu, lá em Reserva do Iguaçu, que o Jarcãs hoje está sendo organizado e deste ano, vai ser organizado pelo município de Reserva do Iguaçu e Foz do Jordão. Obrigado, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, pessoas aqui que se fazem presente, já nominadas, e as pessoas que acompanham através das mídias sociais em suas residências. Eu já tinha falado que eu não ia trabalhar em forma de ofício, mas devido a algumas circunstâncias, algumas pessoas que não têm palavra, é melhor me dar um ofício, né? Daí você conversa com a pessoa não tem palavra, não vale muito, né? Então, eu gostaria de mandar um ofício solicitando a informação, qual o setor responsável e quem que dá as ordens de serviço para a empresa Eletromayer fazer esse serviço? Segundo informações, conversei com o proprietário da empresa, ele está com uma nota pendente lá, quase 90 dias, e alguém solicitou o serviço, e agora parece que quem solicitou disse que não solicitou o serviço. E a empresa tem que receber, né? Então, que informasse quem vai ser o responsável e quem que vai dar as ordens de serviço na questão da iluminação pública. E também gostaria, senhor presidente, já solicitei esses dias, não sei se o pessoal não teve tempo de fazer ou fez, não passaram a informação, que a Comissão de Viação e Obras faça uma vistoria no residencial Maria Francisca, para ver como que está aquela obra. Era uma obra para ser entregue em 180 dias. Se eu não me engano, ela é de dezembro de 2022. Então, já faz um ano e pouquinho, né? Já dá uns 400 dias quase, né? E, pelo que eu vi lá, a obra está meio difícil, não sei se vão conseguir entregar a obra ou não. Segundo informações da engenharia, fazem 2 meses que não é feita nenhuma medição. Se não é medição é porque não foi feito nada de obra, ou a empresa não quer receber o que fez também, está esperando para receber no final, né? Compete a ela isso também, né?
Então, que a comissão faça uma vistoria para nós, fazendo um favor. Mas na próxima sessão eu vou trazer umas fotos e vou estar passando aí no telão para o pessoal ver como é que está a obra lá. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Eu peço que o vice-presidente, vereador Almir Santin, assuma os trabalhos da mesa. Obrigado, senhor presidente, por mais essa oportunidade. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador e presidente Zé Bombeiro. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, colega vereadora. Cumprimentar novamente meu amigo Oneide Tonete. Agora acertei, né, Baia? Falar de Baia, eu mesmo acostumado, né? Ex-vereadora dona Sandra, o popular IT, os funcionários dessa casa, e aquele que nos acompanha através das redes sociais. Eu queria mandar um ofício, esse é o responsável pelo setor de jardinagem de Guaraniaçu, senhor João Livar Rocha. No mesmo ofício eu quero que vá, primeira parte, agradecendo pelo trabalho prestado dele, e segunda parte eu quero que ele dê uma olhada, esse dia até falei com ele pessoalmente, mas a demanda é grande e vou mandar um ofício que fique registrado, que dê uma atenção para o bairro Jardim Planalto. Até fui cobrado na última semana 2 vezes e hoje de novo. O cara mostrou umas fotos lá, limpando lá os negócios lá meio feio na calçada, jogado. Tem galho de árvore, tem entulho, tem terra, tem bananeira, tronco de bananeira na calçada. Está bem... Como diz esse colega que mora lá, está abandonado o bairro. Então, a gente pede que o senhor João, ele tem conhecimento potencial do trabalho dele, da equipe dele, que assim que dê uma enxugada, que coloque no seu cronograma e dê uma atenção especial para aquele bairro. Quero fazer o outro ofício. Esse ofício é praticamente quase o mesmo que o vereador Rigo fez, mas é com outro mesmo assunto, que trata-se das casinhas lá. Só que esse ofício eu quero que a administração informe a quanto que falta pagar aquela empresa. Porque tem vários prestadores de trabalho, de serviço, que fizeram as casinhas, que não estão recebendo. Tem uma pessoa ali que me procurou, tem em torno de 15 mil reais para receber. Faz 90 dias que ele parou, até não recebeu. Aí a empresa não deixa ele concluir a obra, que falta uma peça, uma janela lá para colocar, porque diz que não tem condições de pagar. E daí eles estão se unindo, que tem mais de em torno de meia dúzia de pessoas que tem para receber daquelas casinhas. E nós não podemos aceitar que pessoas que ganham o seu pão de cada dia com o seu suor, que seja tomado prejuízo nesses trabalhos. Não dá para aceitar. Então, até que a administração, se tem parcela para pagar, que segure o débito, fazer um levantamento desses terceirizados, que não acabe pagando, que depois que dinheiro e bordoada não volta. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereador que queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, a partir de agora fica aberto o grande expediente. Eu não ouvi, mas o presidente pediu primeiro. Depois vai o vereador Marcelo. Obrigado, nosso vice-presidente. Cada vez que eu assumo o trabalho dessa mesa aí é uma questão de aprendizado para mim, senhor Almir Santin. Queria usar essa tribuna hoje, primeiramente, fazer uma
sei lá como é que eu vou dizer assim, emoção, um sentimento, uma dor que estamos sentindo em ver nossos irmãos, nossos amigos do Rio Grande do Sul. Tenho vários parentes lá, familiares que moram lá, que estão sendo estão embaixo, desabrigados com as enchentes. Mas relativo a isso, eu queria parabenizar todo o povo de Guaraniaçu pela atitude, pela ação, que ontem, na sexta-feira, fomos convocados para uma reunião de urgência, e onde até eu andei colocando no grupo, convidando os vereadores, que na hora, que foi em torno de 10 minutos antes foi avisado, o vereador Almir Santin esteve presente junto nessa reunião, onde ele decidiu de fazer uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para mandar para lá. E a resposta foi tão rápida, que na campanha onde se engajou-se a administração pública, Defesa Civil e o Rotary, mais pessoal voluntário ali, no dia de ontem a gente fez arrecadação nos bairros, abriu as portas da Defesa Civil ali, ficou 24 horas por dia chegando pessoal a pé, de carro, de carona, de táxis, trazendo a sua doação. Acho que Guaraniaçu vai ficar na história como município dos primeiros que deu a resposta, e resposta assim que vai ficar marcado, onde o Rotary encabeçou lá, e junto à administração e um Pix de doadores, aí onde já comprou mais uma carga de água. Então é uma coisa assim que esperamos que seja feito o que o povo fez a doação, para que chegue nas mãos desse povo que está tão sofrido debaixo da água lá. O povo não tem nem água debaixo da água e não tem água potável para tomar, né? No dia de amanhã está vindo um caminhão da Defesa Civil do quarto de Ribeira de Cascavel para fazer o transporte desse alimento direto para lá, para o Rio Grande do Sul. E eu queria até agradecer mais uma vez aqueles que doaram. Dá tempo ainda de fazer sua doação. Defesa Civil ali está de portas abertas. Todos somos Defesa Civil, né? Todos nós temos a obrigação de ajudar o próximo, ainda mais quando está nessa necessidade, assim, uma calamidade pública. Ontem, em poucas horas, passado nos bairros, a gente passou até com o caminhão do bombeiro fazendo com a sirene ligada, e era difícil a casa que você passava que não corria alguém doar, fazer uma doação. Não importava o tamanho, se era de 1 litro de óleo, era uma cesta básica. O importante era o gesto de dor, o gesto de povo que está envolvido com o sofrimento dos outros. Eu sempre digo, é muito melhor poder ajudar do que precisar da ajuda. Então eu quero pedir a Deus que ilumine aquele povo lá, que tenha coragem para reconstruir, porque tem muitas pessoas que perderam os bens materiais, mas tem outros que perderam muito mais, que foi a própria vida de parentes. Aproveitando também, já não poderia deixar de usar essa tribuna para convidar todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoal que nos assiste, para a nossa tradicional Festa das Capelinhas, 56ª Festa da Padoeira, que se realiza nesse domingo. Está acontecendo desde sexta-feira a abertura, as comidas típicas lá. Tem hoje está tendo a pastelada lá, com o show do grupo de dança Tradição Gaúcha, lá do nosso amigo da Baixinha, com mais carinhosa que diz, né, da Alzira. Estão apresentando a partir das 8 horas o pastel feito na hora lá. Dia de amanhã vai ter tradicional noite do espetinho. E daí na quarta-feira vai ter a noite do cachorro quente. Aí a partir de quinta, sexta de manhã já tem o tradicional churrasco, carne de porco assado no forno e venda de cucas e bolo. Sexta-feira o dia todo e no sábado. Aí domingo a tradicional churrascada, mas começando de manhã a parte espiritual, né? Vai começar 8h30 da manhã do ginásio de esporte, procissão das capelinhas, que esta pastoral, essa que já dá o nome às festas, que é a nossa capelinha, aquela santa que nós visitamos todos os meses na nossa residência. Daí tem a procissão dos cavaleiros. Tenho que mandar um abraço para o nosso amigo
grande amigo Zé Martins, o meu amigo Adilson Cordeiro, que é o patrão, nosso presidente. Obrigado, vereador Santinho. Aqueles que vão encabeçar o grupo, eles e sua equipe, patrão e o vice-patrão, que vão fazer a procissão dos cavaleiros, com mais todos os membros da cavalgada. Agradecer também, convidar ali o nosso amigo, o Secretaria Dois Amigos, que vão fazer a parte dos ciclistas. Tem os motoqueiros, então vai ser uma festa bacana. Então, quero convidar todo o pessoal de Guaraniaçu que faça um presente. É a festa do ano, é a festa da padroeira. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro. Com a palavra agora o vereador Marcelo Corona. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas já cumprimentadas, usar o grande expediente apenas para colocar algumas questões importantes e pertinentes nesse momento, especialmente nessa segunda-feira. Começo cumprimentando o Rotary Club pela grande promoção, a costela do Dia do Trabalhador, na última quarta-feira, dia 1º, quando nós, além de saborear uma deliciosa costela, muito bem preparado pelos assadores, né, ali do bairro Casela, e também, claro, com apoio total e restrito de todos os rotarianos, além de saborear uma deliciosa costela, nós pudemos colaborar, todas as pessoas que compraram, puderam colaborar com o Rotary Club para o banco de cadeiras de rodas, que nós, juntamente com o impositivo que este vereador destinou ao Rotary Club e também o presidente desta casa, nós conseguimos zerar, querido bairro, a fila de pessoas que precisavam de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. Foi uma grande conquista, mas o banco de cadeira de rodas precisa ter caixa, porque daqui a pouco precisa de dinheiro, tem que ter. Então, essa promoção foi o recurso, né, o lucro revertido para o banco de cadeiras de rodas e também para o nosso lar dos idosos de Guaraniaçu. E quero cumprimentar aqui todos os nossos rotarianos, parabenizá-los pelo trabalho. Esse é o tipo de trabalho que orgulha uma comunidade, orgulha uma gente inteira, uma gente toda, porque é um trabalho bem feito, trabalho dedicado e trabalho voluntário. E está aqui a ex-vereadora Sandra Mioranza, que não me permite mentir. Como está difícil, Sandra, encontrar alguém para fazer trabalho voluntário, que diga as associações, os clubes de mães, enfim, as associações sem fins lucrativos, cuja diretoria trabalha graciosamente, e a gente percebe que é mais sempre as mesmas pessoas, né? Não entra muita gente, não entra gente nova, né, para oferecer também um pouquinho daquilo que a pessoa pode oferecer. Então a gente tem percebido isso e que sirva de alerta, né, para a nossa juventude. A nossa juventude precisa se engajar mais, né? E já que nós estamos falando de juventude, se engajar mais, aproveito para dizer para vocês que agora na próxima quarta-feira é o último dia para você que vai fazer aniversário, até o dia da eleição. É o último dia para você confeccionar, para você fazer o seu título eleitoral. Ah, Marcelo, eu vou fazer aniversário no dia da eleição, posso votar? Pode. Então você pode ir no cartório eleitoral para poder fazer o seu primeiro título eleitoral. Lembrando que hoje, amanhã, terça-feira e na quarta-feira, o cartório eleitoral funciona das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Então não há justificativa, não fui porque não deu tempo, porque o horário era reduzido. Então o horário está bacana para todo mundo fazer o primeiro título, para regularizar a situação. De repente a pessoa mora numa comunidade que tem urna, ou num local que tem urna, mas está votando lá do outro lado da cidade. Então ela pode pedir para votar pertinho da casa, ela pode fazer a revisão eleitoral, de repente não votou nas últimas eleições, também pode fazer a revisão eleitoral, pode acertar tudo junto ao cartório, ao fórum eleitoral, até porque nós vamos ter concurso da prefeitura, só para vocês terem uma ideia. E se não estiver em dia, vereador Carlão, com a situação eleitoral, não assume cargo público.
Então é importante manter-se em dia, então aproveite hoje, amanhã e depois da manhã para poder fazer o título eleitoral. Nós temos eleição em outubro, nós vamos escolher um novo prefeito, vice-prefeito, vereadores, nós temos aqui vereadores que são candidatos à reeleição, temos aqueles que não serão candidatos, temos aqueles que vão se eleger, aqueles que não vão se eleger, nós temos para todo gosto. Agora é importante que todos nós participemos da vida pública do município, da vida política do município. É importante todo mundo estar em dia, todo mundo comparecer na urna. Ah, mas eu não quero votar para esse, para aquele outro, cara, não interessa. O importante é você estar em dia e escolher os seus candidatos, tá certo? E a Secretaria Municipal de Saúde fornece a declaração para quem não tem comprovante de endereço no nome. Então, se a pessoa tem cadastro no sistema de consultas há mais de 90 dias, se você tem cadastro há mais de 90 dias no sistema de consulta, você pode solicitar essa declaração no posto de saúde e vale lá no fórum. Porque o fórum entende que você está cadastrado no sistema de saúde há mais de 90 dias, é porque você tem domicílio aqui em Guaraniaçu. Então essa declaração serve, você pode buscá-la na Secretaria Municipal de Saúde para poder também colaborar, porque às vezes a pessoa não tem uma conta de luz, às vezes não tem uma conta de água, às vezes não tem condição de declarar a moradia, mas através desse documento fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, você consegue perfeitamente transferir o título para Guaraniaçu. Não tem por que você morar em Guaraniaçu, você utilizar toda a estrutura do município, né? Teu filho vai na escola de Guaraniaçu, tem o uniforme da escola de Guaraniaçu, tem o tênis da escola de Guaraniaçu, você utiliza toda a estrutura de saúde do município, você utiliza tudo, o transporte escolar, e daqui a pouco você está votando em outra cidade. Então, de repente, é interessante você transferir o título para cá, para você decidir o que é que você quer para os próximos anos para o seu município. Também, em relação à questão da iluminação pública, eu fiz aqui alguns pedidos, né, porque aquela iluminação pública, os chamados pirulitos ali do Casela, estão apagados já há algum tempo, então pedia a gentileza para que realmente se acenda novamente. O mato queimado também precisa de iluminação. Essa questão da iluminação de LED é muito bacana, é muito mais clara, muito mais qualidade, muito mais tranquilidade e muito mais segurança, né, para quem utiliza, principalmente dos bairros, nas ruas que eram mais escuras, e realmente é uma tecnologia nova, uma tecnologia que está chegando para ficar, e que esse trabalho seja realmente levado para os nossos distritos, para os nossos bairros também, que não fique só aqui no centro da cidade. Em relação aos deputados, quero agradecer aqui aos vereadores que votaram em primeiro, para a gente votar aqui num turno só, para essas 3 vans que precisam chegar a Guaraniaçu para atender a população, e eu não tenho nenhum medo de dizer aqui, que neste mandato, senhores vereadores, eu não tenho nenhuma preocupação e nenhum medo de dizer aqui, que este foi um dos mandatos mais importantes que nós todos conquistamos junto aos deputados, recursos importantes para o município, se não é o mandato que mais trouxe recursos, ex-vereadora Sandra, de fora do Estado e do governo federal para o município, é um dos mandatos, uma das legislaturas que os vereadores conquistaram, todos eles, junto aos seus deputados, aos seus representantes, recursos importantes que chegaram aqui para o município de Guaraniaçu, e não é diferente com mais essas 3 vans, esses 3 veículos estão chegando por parte do governo do Estado, através do esforço, do trabalho, deputado Hussein Bacra, através do pedido do deputado, do Osmário Portela, que é o nosso prefeito, vice-prefeito José Gracioso, e nós, vereadores da base, nós entramos em contato, conquistamos e estamos aí apresentando para a comunidade. Dentro de poucos dias estaremos entregando esses veículos. Também não podemos esquecer de todos os envolvidos na campanha para o Rio Grande do Sul. População, todas as entidades, todo o povo mobilizado para ajudar aquele povo que está embaixo d'água. É uma tristeza, são pessoas e animais, principalmente as pessoas que dependem realmente da nossa ajuda, e que todo mundo que ainda não ajudou, que possa fazer a sua parte, e que Deus possa estar abençoando aquele povo todo lá do Rio Grande do Sul. E o meu último assunto, para encerrar, né? Eu só tenho 2 minutos, o tempo passa violentamente rápido aqui. Nós perdemos mais uma pessoa pelo vício da bebida, e é muito importante, que eu não vou falar o teu nome, mas o senhor está aqui agora. O senhor cuide, porque o próximo de repente pode ser o senhor. Não, mas vai ser o senhor, se o senhor continuar ali, isso vai ser o senhor, infelizmente, não vou falar o nome aqui, mas infelizmente perdemos mais uma pessoa para o vício da bebida. Perdemos uma senhora na semana passada, e eu falei com ela várias vezes, falei, infelizmente, todo mundo pode morrer, né? Eu estou aqui agora, de repente caio duro aqui na câmara, estou morto, todo mundo pode,
Mas a gente tem que fazer de tudo para cuidar da saúde da gente, Paio, para demorar um pouquinho mais, né? Então a gente tem que cuidar da saúde para demorar um pouquinho mais. E eu falo com eles todo santo dia, eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos se tratar, vamos se cuidar, sabe? O caboclo com a cara desse tamanho, cara, de inchado, sabe? O fígado, rim, tudo indo, sabe, pro beleléu, e a pessoa viciada, aí você vai dizer o seguinte, Marcelo, mas meu Deus do céu, é um vício filha da mãe, difícil tirar, difícil sair, sabe? Como é que faz? A pessoa, se não tem força de vontade, não adianta, viu? Se não adianta, eu, por exemplo, vou contar para os vereadores, eu tenho só mais 40 segundos, contar para vocês o seguinte, tem uma pessoa de Guaraniaçu, ficou 4 meses na clínica, para se livrar do vício do álcool. Adivinha o que ele fez quando desembarcou do ônibus da clínica? Ele foi na lanchonete e pegou uma cerveja. Então, a internação não é de graça, gente. Custa dinheiro. É dinheiro do contribuinte. É dinheiro de nós, todos que pagamos os nossos impostos, para poder encaminhar uma pessoa para tratamento médico, dar estrutura, dar condição para a pessoa melhorar, e a pessoa sai da clínica, é como se a pessoa tivesse cuspido na cara daquele que pagou, que é o cara que paga imposto, nós todos que pagamos os nossos impostos, a pessoa cospe na nossa cara quando vai lá e compra uma cerveja. Entendeu? Então vejam, os senhores e as senhoras, o tamanho, mas eu tenho dó, eu também tenho dó. Mas eu tenho dó daquele que tenta pelo menos se livrar, mas é aquele que não tenta, aquele que vai e já sabe que vai voltar e vai tomar uma cerveja, vai tomar uma pinga. Então é uma situação realmente complicada, e eu lamento por quê, gente? Porque as pessoas estão perdendo a vida, as pessoas estão morrendo pelo vício da bebida, pelo vício das drogas, principalmente da bebida. Então fica aqui os meus pêsames à família, e que sirva de exemplo, inclusive para o senhor, que se continuar, o senhor pode ser a próxima vítima. Obrigado. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Rigo. Marcelo, não, pessoal, ET, depois nós conversamos assim depois, agora não, se não atrapalha aí. Não provoca, senão é ruim, Marcelo. Aí sobra para a gente chamar a atenção. Com a palavra, o vereador Rigo. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas já nominadas. Vou fazer uso hoje do grande expediente. Não poderia deixar de falar do meu sentimento de indignação. Eu, enquanto produtor rural, que reside na área rural, com a nomeação do novo secretário de Ação em Obras. Uma pessoa que vai ali e fala que é produtor que quer estrada boa, que vai morar na cidade, uma pessoa que já saiu da administração por falta de competência, acaba voltando. Então, meu total, nem sei o que dizer aqui, enquanto produtor, e espero que essa Casa de Leis, com o poder de cada um, que todos nós temos juntos, não sejam omissos às atitudes do secretário. Que não venha fazer isso novamente, seria o senhor presidente. Ok, vereador Rigo. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Aide. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já nominadas aqui, as que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu devia ter usado o pequeno, mas eu acabei passando. Só aqui pedir, comentar sobre o falecimento do seu Inácio Prieto, uma pessoa, uma família tradicional, uma pessoa pioneira aqui do nosso município. Ede, me dá um espaço. O presidente José Bombeiro está precisando sair por causa que ele é presidente da igreja, que tem estão servindo o jantar, comida lá, né? Então, só para liberar o vereador Zé. Pode continuar. Então, pedir, né, faça um ofício, não sei se é possível, senhor presidente, acho que o nome, não sei se todos quiserem assinar, né? Uma pessoa, um agricultor aqui do nosso município, como eu falei, de família tradicional, pioneira. A esposa foi professora, acho que de muitos aqui, de nós, né? Então, que seja feita essa menção de pesar. Seria isso. Ok, vereadora Ede. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlão.
Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, já nominadas, o ET, o Baio, a Sandra e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu não quero entrar na discussão, né, porque todos sabem, né, da minha campanha contra a utilização de bebida de álcool, cigarro e assim por diante. Eu já disse aqui várias vezes, trouxe aqui dados importantes de que quando o SUS surgiu, em 1988, nós tínhamos 45% da população que era fumante. Houve um trabalho muito grande do SUS, no sentido de se fazer propaganda, dizendo que aquilo era prejudicial à saúde e assim por diante. E nos últimos tempos aí a gente tinha dados, Baio, dizendo que a população de fumantes tinha caído para 12%. E que a intenção do SUS era chegar em 8%. Não sei se isso procede mais, porque depois do advento do tal dos cigarros eletrônicos e assim por diante, né, o que a gente vê de gente utilizando, então não sei se esse número é mais este. Eu digo isso porque eu já disse aqui que quando eu era professor, quando eu chegava na sala de aula, numa sala nova, onde eu ia dar aula, eu me apresentava para os meus alunos e dizia para eles que o que eu ia ensinar era matemática, química ou física, que era importante que eles aprendessem. Mas mais importante do que aprender aquilo, seria se ele aprendesse que beber e fumar faz mal para a saúde, já estava de bom tamanho. E, em certos momentos, eu penso assim que deveria haver algum controle, né? Tem uma música que diz assim, que se eu bebo o problema é meu. Não, o problema não é do cara. E se ele tiver bêbado e bater numa outra família que não tem nada a ver com isso e matar a família inteira? Então o problema não é dele, o problema é da sociedade. Então, tipo assim, nós não vivemos uma ditadura, mas na verdade uma letra horrível dessa deveria ser proibidinha de ser tocada, na minha opinião. Ele vai falar, mas o Carlão, professor, ele não é a favor da liberdade de imprensa? Eu acho que tem certas coisas que deveria ser proibida, sim. Mas, enfim, não vai ser. Mas eu vim aqui também, senhor presidente, até eu não usei o pequeno expediente porque eu não tinha visto, mas acabaram de mandar para mim, da comunidade da região do São Luís, Santa Rosa, o problema com o famigerado ônibus, que, como nós sabemos, a linha é feita até uma altura com 2 ônibus, e diz que a semana passada inteira só trabalhou um. Hoje eles imaginavam que fosse voltar os 2 ônibus e que não voltou. O vídeo que eles me mostraram ali está absolutamente abarrotado de alunos dentro do ônibus. Então eu até peço, senhor presidente, se a gente ainda pode fazer um ofício para que seja feito com urgência, amanhã de manhã ainda, para que seja verificada essa situação. Porque se está licitado para ter 2 ônibus, por que é que tem que andar com um só? Colocando em risco, e já foi uma matéria que a gente esteve lá com vários vereadores, solicitamos para que fosse feita a correção, a obrigação, porque a licitação é para 2 ônibus. Naquele período tinham tocado fogo num ônibus e coisa e tal, mas isso não é problema da população, não é problema das pessoas lá, porque a prefeitura estava pagando por 2, tem que ser 2. E diz que agora está novamente com um ônibus só, e o vídeo que me mandaram ali, nós já conhecemos. Os alunos, deve ter próximo de 100 ou até mais que 100 alunos dentro daquele ônibus. Então, que a Secretaria de Educação, a pessoa que é responsável pelo transporte escolar, que deve estar nos ouvindo, se não está, alguém está ouvindo, vai falar para ele, que amanhã não se repita essa situação, que se tenha os 2 ônibus lá para eles. Com relação às obras mencionadas aqui pelo vereador Marcelo, de que foi um dos mandatos em que se conseguiu mais obras e coisa e tal, até a EDE fez parte dessa situação. O município de Guaraniaçu, com uma emenda do deputado Frangão, comprou uma retroescavadeira, que a intenção, o projeto é que essa retroescavadeira fique lá no distrito do Guaporé, e no dia 9, segundo informações, a empresa já vai entregar a retroescavadeira para o nosso município, que deve ficar lá no Guaporé. Já explicamos
qual é o objetivo dessa retro. Eu penso que cada região, Borma, São Luís, Santa Rosa, Guaporé, Planaltina, cada um deveria ter uma, já falamos, né, Marquinhos? Longamente sobre isso, então a do Guaporé chega nesse período. Também, segundo a administração, nos próximos dias deve acontecer a licitação, conforme vereador Marcelo, acordo feito entre eu e a administração. Aliás, quando o senhor falava do Hussein Bakri, não podemos esquecer que eu apoiei o deputado Hussein Bakri, né? Ele foi de longe o mais votado lá no distrito do Guaporé, se eu não me engano fez 140 e poucos votos, enquanto o segundo deputado estadual mais votado é uma menina que morava lá, fez 50 votos, que mora no Guaporé, a menina, e daí os outros fizeram 10, 12 e assim por diante. Mas, segundo a prefeitura também, deve ser licitado nos próximos dias o asfalto que vai ser feito em cima do calçamento lá naquele distrito. Aliás, era para ter ido hoje uma equipe para o distrito do Guaporé, mas acabou acontecendo, parece que faleceu uma pessoa, um dos donos da empresa que vai estar no Guaporé, e daí acabou tendo que ser adiado por mais alguns dias. Mas para os próximos dias nós temos lá problemas com bueiros, com cascalhamentos em algumas regiões para fazer, e eu acredito que vai ser feito, e a população de lá sempre me cobrando. E o asfalto? Você pediu para votar para o Hussein Bakri para fazer o tal do asfalto, então pode ter certeza que ele vai acontecer nos próximos dias, quem sabe meses aí, mas acontece antes de que o vereador Carlão deixe de ser vereador, conforme foi prometido. Com relação ao Rio Grande do Sul, venho aqui de novo com os meus conhecimentos enquanto fui professor, e me lembro inclusive da minha professora da escola primária, lá em Campino da Lagoa, que ela dando aula, dizia lá, ela lendo lá nos livros dela, dizia que um dia ia faltar água, poderia faltar água na nossa região e coisa e tal, que a água vai faltar. E eu olhava para aquilo, e aquela quantidade de água e rios e assim por diante, eu falava, impossível de acontecer isso, né? Vai faltar água onde? Não tem como faltar. E o que é que tem acontecido nos últimos anos aí? A região do Guaporé é uma região um pouco diferente, tem um solo diferente que consegue armazenar mais água, mas a região, para o lado de cá do asfalto, tem constantemente ficado sem água. Mas a região do Guaporé também ficou sem água. Numa das secas que deu aí, e nós utilizamos muita água para pulverizar lavouras e coisa e tal, na minha casa, por exemplo, a gente usa um poço, não artesiano, mas um poço que tem para jogar água numa caixa, que daí a gente utiliza no pulverizador, e 2, 3 anos atrás, esse poço literalmente secou, e coisa que nunca tinha acontecido, Daí eu me recordo também que eu li um livro no 3º ano do magistério, e era do José de Alencar, O Guarani, e lá ele fala, tem um casal de índios, Ceci e Peri, e eles, no final do livro, eles terminam dizendo que houve uma grande enchente e coisa e tal, e que os índios tentavam, o Ceci e Peri tentavam escapar daquela enchente e não conseguiam, e assim por diante. Enfim, terminei de ler o livro, cheguei para a minha professora de português e falei, professor, olha, eu fiquei decepcionado com o final do livro. Mas por quê, Carlos? Não, porque essa enchente aí, isso aí é impossível de acontecer. Eu não acredito que isso possa acontecer nessa proporção. E daí, olha o que está acontecendo. E voltando lá na minha professora, eu gostaria de lembrar o seguinte, que quem faz estudos para os próximos tempos e coisa e tal, já vem há tempo dizendo, o sul do Brasil vai sofrer com chuvas torrenciais. E o exemplo está aqui. E a gente tem visto algumas pessoas falar que em 1941 o Rio Grande também passou por um momento como esse. Não, nunca passou por um momento como esse. É a maior enchente de todos os tempos. E eu vou lembrar aqui do Luciano Hanger,
que é o dono da Havan e que é dono de hidrelétrica lá no Rio Grande do Sul, e num dos vídeos ele dizendo o seguinte, que os estudos para se construir uma barragem, Baio, levam em consideração 10 mil anos. Portanto, segundo o Luciano, nos últimos 10 mil anos, possivelmente não se tenha acontecido o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Uma tragédia, tipo assim, incalculável. Então, a nossa solidariedade, as pessoas que puderem ajudar, da forma que estão sendo feitas as campanhas aí, que ajudem. Eu não ajudei na campanha, nem a Sandra, mas a gente fez Pix direto lá para o site do governo do Rio Grande do Sul, e as pessoas que puderem, façam isso, porque se cada um doar um pouquinho aí, vai ajudar muita gente lá, porque aquilo lá, na minha opinião, não tem como consertar mais, né? Tem coisa lá que não, parece não ter mais como consertar. Horrível. Então, uma situação assim, desesperadora, triste demais. Continua aberto o grande expediente. Já que nenhum mais vereador queira fazer uso da palavra, só agradecer ao Marquinhos, o Crida e o Gustavo por não usar o expediente, que daí o Carlão e o Gustavo vão embora antes para assistir o jogo, né? Que hoje é segunda-feira, dia de Santos. Não, brincadeiras à parte, né, pessoal? Pode. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou falar rapidinho para dar tempo dentro do jogo. Escutando o vereador Carlão falando, o vereador Zé, mas acho que o Marcelo falou também, da ingratidão ao povo brasileiro, que está se reunindo tudo para ajudar o Rio Grande do Sul, né? Eu às vezes eu fico contrariado, falar a verdade, porque fazer o povo sofrido, não estou dizendo que não deveriam ajudar, como também contribuir, mas as coisas acontecem, eu sinceramente, Baio, eu não consigo acreditar que eu vejo algumas coisas. O povo pedindo, estão fazendo a sua parte, estão fazendo o seu papel, não estou criticando essa situação, pelo amor de Deus. Aí nós vemos o governo pagar 60 milhões, se não me falha a memória, se é isso que está nas internet, 60 milhões para aquela não vou falar o que, para aquela vergonheira para passar no Rio de Janeiro. Eu acho que é chamar nós. Hã? Não é o que estão anunciando. Eu não sei, não é o que estão anunciando. Não é o que estão anunciando. Eu até vou fazer o seguinte. Tá todo mundo falando isso aí na internet. De repente eu esteja errado. Eu volto aqui semana que vem pedir desculpa, se eu estiver errado. Mas eu vou me informar melhor então. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. 20 milhões? O governo pagou? Então que seja. Então não vou nem pedir desculpa semana que vem. São 10 milhões que seja de um e 10 do outro. Então não é totalmente fake news. É uma vergonha. Tá pagando por uma baixaria daquela. Que história nós vamos deixar? Certo, o Rio Grande está chorando mesmo lá para uma vergonheira daquela. Eu gosto muito da tradição gaúcha, adoro ver o pessoal ali da Baixinha e do Carlinhos dançar, adoro ver aquela tradição maravilhosa, sempre procuro ir no baile do CTG, que eu acho uma coisa bonita, uma coisa educada, bairro, para fazer o povo lá assistir uma vergonheira daquela. Se vocês não concordam comigo, vou respeitar a opinião de vocês, mas essa é a minha opinião. E daí fazer o povo, ainda o governo, pelo menos até que eu tinha lido até então, o governo federal tinha se pronunciado, parece que ia dar só o dinheiro para fazer as estradas, coisa parecida. Também não estou garantindo isso, foi o que eu li na internet. Mas olha, eu sinceramente eu fico com vergonha às vezes de ver que a classe política faz um tipo de coisa desse. Pagar 20 milhões, que seja 10 do Estado ou 10 do governo federal, é do povo. É do povo. Porque para chegar esse dinheiro no Rio de Janeiro, o povo do Rio Grande do Sul contribuiu também. O povo do Paraná, o povo de todos os estados nossos. E daí pagar para uma... Tem gosto para tudo, né? Mas essa é a minha opinião. Seria isso, muito obrigado. Ok, vereador Gustavo. Para falar do que está acontecendo no Rio Grande e parabenizar o Poder Público, né, de Guaraniaçu pela iniciativa,
o Corpo de Bombeiros, né, a Defesa Civil, do que está fazendo, parabenizar a população, porque está compreendendo as dificuldades, mas o povo de Guaraniaçu está indo além daquela ajuda com o que a Prefeitura está fazendo e a Defesa Civil. A gente sabe de grupos de WhatsApp, de familiares que estão aqui, que estão lá no Rio Grande, que o grupo se uniu no WhatsApp e está contribuindo também. Então, não é só aquilo que a Prefeitura está fazendo, a Defesa Civil. Né? Para você ter um exemplo, ontem, num joguinho de bola, ali no Galina, que sempre no domingo se reúne, eles fizeram caixinha e vão comprar e doar para... vão levar no Corpo de Bombeiro amanhã, o que eles conseguiram comprar, para levar para lá. Então, o povo de Guaraniaçu tem que dar os parabéns pela humildade, pela ajuda que estão fazendo. Né? Também... Deixa eu terminar. Bom, se é sobre esse assunto, vai. Pode falar. Isso que o presidente está falando, essa questão da ajuda, mas é importante também nós que somos vereadores e tem grande audiência aqui nesse horário, dizer o seguinte, que tem muita gente recebendo mensagem no celular dizendo ser de ONG, de entidades não governamentais, ou do governo do estado, ou do governo federal, pedindo Pix, pedindo dinheiro. E tem gente que está fazendo Pix, tem gente que está dando dinheiro e está caindo na conta de golpista, gente. Então, quando você for colaborar, procure a sua prefeitura, procure qualquer um de nós vereadores aqui que nós podemos orientar, procurem as pessoas de bem da cidade, o comércio, todo mundo engajado, porque essas entidades, senhor presidente, não estão encaminhando mensagem de WhatsApp para ninguém pedindo dinheiro. Então é importante o pessoal ficar atento. Obrigado, senhor presidente. Bem lembrado. Diga lá, Carne. Muito importante que realmente enfatize essa situação, porque, nesse momento, infelizmente, né, inclusive lá no Rio Grande Amado, né, a gasolina já foi para R$ 7,00 em alguns lugares lá. Então, qual é a justificativa? Como aconteceu no período da pandemia aí, que uma máscara que custava 15 centavos passou a custar R$3 e assim por diante. Então, tem muita gente que não quer nem saber se o povo está se morrendo lá e coisa tal. Ele quer saber de ganhar. Então, para fazer doação, realmente tem que pegar ou QR Code ou CNPJ, que seja divulgado por uma rede de televisão, por exemplo. Agora, se for olhar nos Facebook aí, coisa e tal, vai doar para malandro daqui a pouco. Então é importante realmente que enfatize essa situação. Um assunto que a Ede falou aí, para mandar a noção de pesar para o senhor Inácio Pietro, uma pessoa que construiu sua vida, né, aqui em Guaraniaçu. Eu conversava muito com o senhor Inácio Pietro ali no sindicato, um conhecimento sobre a colonização desta região, desde Francisco Beltrão até Guaíra. Era a maior satisfação era conversar com ele e todo o conhecimento que o seu Inácio tinha da nossa região aqui, de Beltrão até Guaíra. Ele fez muito serviço fotográfico para colonizar, para dividir propriedades, para colonização. Ele contribuiu muito. Era o serviço dele, mas ele tinha história. Então, um dia eu comentei com ele que ele tinha que, se não fosse conseguir fazer um livro, mas que ele fosse anotando e passar para alguém que pudesse fazer um livro da história que ele contava da colonização aqui, tudo que ele passou, que as pessoas passavam para abrir, desbravar esse nosso Paraná. Então, nossos pesos, esse grande guaraniaçuense, que Deus protegeu muito ele, porque viveu muito tempo, né? E que está na mão de Deus, com certeza, pela bondade que ele tinha. Não tendo mais assuntos para falar, queremos aqui agradecer a presença de todos e, com a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.